Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Deleon Peta e você está escutando o programa Geopolítica Obscura, do canal Geopolítica Mundial. Um podcast que tem como objetivo trazer pessoas especializadas em temas estratégicos, fugindo das mesmices, do consenso e dos padrões repetitivos da grande mídia, ajudando a entender os processos, os atores e as forças que moldam o nosso mundo e escrevem o nosso futuro, inspirando as pessoas a pensar diferente sobre os temas mais estratégicos e relacionados à geopolítica que existem hoje. E hoje o nosso convidado é o Alexandre Raj, professor de Geopolítica e Segurança Energética da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde vamos falar como a geopolítica está diretamente amarrada à energia, a influência do petróleo, a influência do gás e principalmente a importância da energia nuclear no futuro do mundo e do Brasil. Professor Alexandre Raj, muito obrigado por ter você aqui, é uma honra estar falando contigo de novo. Fazia tempo que a gente não conversava, mas a gente sempre vai acompanhando um trabalho um do outro aí. E muito obrigado por você estar participando aqui do podcast Geopolítica Obscura. E eu gostaria que você começasse fazendo uma breve apresentação da tua linha de pesquisa, a tua especialidade, que você contasse para o público quais são as áreas que você mais está direcionado nesse momento na sua carreira de docência. Bom, amigo Leon, eu agradeço o carinho de você ter me convidado e poder participar desse podcast tão privilegiado, tão importante, que tem dado grandes contribuições para o debate, né, para as ideias. Eu sou professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, campus Osasco. E na Unifesp de Osasco eu me responsabilizo por duas disciplinas. Uma é geopolítica, em que eu me asseguro nos clássicos. Não é? Eu não faço grandes voos, não. Eu fico nos clássicos, depois o alunado, se tiver interesse, aí ele pode alçar voos mais assim longos. Né? Mas eu fico no clássico mesmo, que é o Ratzer, é Mackinder, é o Speakman, né? E depois eu entro um pouco em geopolítica do Brasil, para não ficar também sem um tipo de cobertura. Aí eu vou lá no Mário Travassos, o Golbery, a Terezinha, né? Então essa é a disciplina de geopolítica. Depois eu tenho uma outra, que inclusive eu estou terminando agora, que se chama Estudos Internacionais de Energia, que é uma disciplina que praticamente eu criei. Quando eu entrei na Unifesp, eu precisava de ter 8 horas aula, né? Então 4 era geopolítica, ok. E precisava de mais 4 horas. E aí eu peguei a disciplina que eu criei, que no fundo é uma pesquisa que eu faço sobre a relação entre energia e como que a energia contribui para a formação dos estados, não é? Ou como que os estados se desenvolvem a partir do quantum de energia que eles têm à disposição deles. E então essa disciplina ela tem um teor histórico, porque de alguma forma a gente tem que entender do ponto de vista histórico como que se dá a relação entre energia e a formação do Estado, né? Então pega o século XVIII para cá, e depois no século XX a ideia é entender a relação entre o Estado e a energia, mas do ponto de vista já mais particularizado, ou seja, a relação entre o Estado e o petróleo, a relação entre o Estado e a energia nuclear, a relação, por exemplo, quando termina a disciplina, eu dedico 2 ou 3 aulas ao Brasil. Então, por exemplo, a relação do Brasil com a energia nuclear desde o governo Vargas, né? Desde a criação do CNPq, a relação, por exemplo, que o Brasil tem na cana-de-açúcar, etanol,
Uhum. Como que se dá, como é que se deu historicamente uma ideia, né, um princípio de política energética no Brasil. Então, essa tem sido as duas disciplinas, né, que eu tenho em Osasco, e, de certa forma, são as áreas que, de fato, têm treinado a minha atenção. Meu interesse, certamente, tem se debruçado sobre essas duas áreas. Geopolítica e energia, que, de um certo ponto de vista, é uma coisa só. Uhum. Né? É uma relação automática entre uma disciplina e outra. Só que, do ponto de vista pedagógico, você tem que ter um tipo de corte, né? Até para poder organizar as ideias. E você, eu chamei você aqui hoje porque você é um dos poucos especialistas que tem no Brasil que junta essa geopolítica com energia. E além do que eu conheço há muitos anos já o seu trabalho, eu sei que o nível de qualificação técnica que você tem. Até assim, por isso, né, a gente vem trocando figurinhas esse tempo todo. E eu imagino que depois que começou a guerra na Rússia, deve ter explodido muito mais ainda a atenção nessa linha desse cruzamento da geopolítica com energia, sobretudo lá na tua disciplina, sobretudo nos artigos que eu vi que você escreveu, que depois eu quero entrar nesses artigos, mas eu imagino que isso ficou muito, já era uma coisa que a gente sabia, mas ficou muito mais evidente o uso da energia até como uma arma política e econômica contra os países, né? Ficou mais evidente por causa da guerra da Ucrânia, né, guerra entre Rússia e Ucrânia, por causa de dois motivos. Esses dois motivos, eles sempre existiram, só que eles eram um pouco assim, não esquecidos, mas eles eram tidos como normais, e que por serem normais, não havia um grande debate sobre eles, né? Eles não estavam mais, no, como se diz, né, na imprensa, não era mais a notícia quente, não é que o pessoal fala em inglês, né, o hot news, né? Já praticamente eram assuntos incorporados no cotidiano que ninguém mais estava debatendo. Mas aí precisou da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para que esses assuntos viessem à tona e revelassem a fragilidade dos países, dos agentes, que tinham, de certa forma, negligenciado os fatores clássicos de poder que são imanentes ao assunto de energia. E por Né? que você acha que teve ignoraram esses fatores ao longo do tempo? Por que você acha que levou a essa não prestar atenção? Ignoraram relativamente, no caso, por causa de uma mensagem, por causa de uma premissa que foi muito trabalhada pela União Europeia. Né? E a União Europeia, de certa forma, embora seja do ponto de vista geográfico, seja algo relativamente pequeno, em comparação com o que é a Ásia, Uhum. né, o que é a América, mas é na União Europeia que você tem uma produção de ideias. Uma produção de ideias, uma produção de feições políticas que são exportadas. No caso do Brasil, não há um curso de relações internacionais ou um curso de economia internacional ou de direito internacional que não dedique um grande espaço a entender o que é a União Europeia. Né? Então, nesse aspecto, qual foi a projeção, qual foi o produto, então, intelectual da União Europeia? A ideia de que nós estávamos, então, vivendo num ambiente de cooperação, num ambiente de uma certa paz, num ambiente de trocas comerciais sem grandes conflitos, um ambiente de que a integração seria a última ratio, ou seja, ela seria o topo da organização política, e por si, então, tudo que não fosse isso seria subordinado, ou seria subordinado ou perderia importância. Ou seja, a ideia da geopolítica, a ideia das disputas internacionais, pelo prisma da União Europeia, seriam ou
ou atos de pouca importância, ou atos que seriam resolvidos pela razão diplomática, pela boa vontade dos agentes. Uhum. E viu que não era assim, viu que existe de fato uma disputa de teor geopolítico, existe de fato uma tensão entre as potências da União Europeia, só que isso era, vamos dizer assim, escamoteado. Era como se fosse, por exemplo, uma nuvem ideológica que levava em consideração que estávamos, então, passando por uma nova era de atuação, uma nova era de desenvolvimento internacional amplamente baseada na cooperação, na amizade, vamos dizer assim, na subjetividade, né? na ideia do que as pessoas elas são aquilo que elas querem ser. Uma visão utópica do mundo, né? Por exemplo, no caso da União Europeia, um apego a algo que seria, vamos dizer assim, o desenvolvimento de um hedonismo, de uma ideia, por exemplo, que o bem-estar e o prazer estão acima de todas as coisas. A ideia, por exemplo, que você não tem mais por que lidar com a política de poder. Né? Há um texto onde um sociólogo britânico, que eu li há pouco tempo, em que ele diz que essa feição nova, assim, hedonista, relativamente despreocupada, né? Ela seria, entre outras coisas, fruto de uma nova geração que não passou pelas desgraças dos anos 30 e 40. Então, quem era dos anos 30, 40, tinha que trabalhar um mundo muito mais difícil do que aquele que é nos dias de hoje. Uhum. Então, você tinha um problema da fome, tinha um problema do desabastecimento, tinha um problema da Guerra Fria, tinha um problema, por exemplo, de você tentar construir ou conservar o seu Estado. Né? Ainda era válida a ideia do Estado nacional, né? Do Estado territorial, como prefere o nosso professor, né, que você citou agora há pouco, o Messias da Costa. Né? Uhum. O Estado ratiseliano também, como ele costuma dizer. Então, essa geração que veio de 68 para cá, e 68 é uma data muito simbólica, né? As revoltas de 68, a busca da utopia de 68, moldou uma geração que passou a desconsiderar tudo aquilo que havia feito na época da guerra. Toda aquela preocupação do imediato pós-guerra, chegou em 68 para cá, moldou uma geração que agora é essa que está no poder, uhum. que essa geração que é despreocupada com as questões do Estado. Os baby boomers. Né? Então, está despreocupada com as questões de Estado. Então, assim, a União Europeia ela vira um grande parque temático. Uhum. E toda vez que algum projeto, alguma política, alguma opinião diverge disso, você tem uma máquina que é muito forte e que te deixa de lado, ela te marginaliza. Então, de Portugal à Finlândia, praticamente é um pensamento só. Independente se o partido ele é conservador, ou ele é liberal, ou ele é social-democrata, no fundo, é o mesmo tipo de pensamento. Foi uma estrutura que ficou enraizada na visão de realidade deles, né? Então, assim, ficou um pouco de mundo paralelo à chamada grande política. A grande política que a gente estava mais ou menos habituado a lidar. Né? Uhum. Então, esse mundo paralelo que a União Europeia acabou constituindo, né? Leve em conta que a grande estratégia, ela não tem mais, ela não existe mais a grande estratégia. Né? A grande estratégia, qual seria, entre outras coisas? Né? Ela seria assim, como que eu lido com a substância energética? Como que eu lido com a energia, sabendo que é um elemento fundamental para a consecução de poder do Estado? Como é que eu lido com a energia que vai ser uma das responsáveis pela manutenção da minha economia?
tudo isso tinha deixado de lado. Não é? Então, por exemplo, dentro da União Europeia, o ator mais responsável por essa baixa de guarda, não é? Por essa composição de um mundo virtuoso, foi a Alemanha. Uhum. E aí a Alemanha é um país meio típico disso, porque ela trabalha com vários sentimentos, sentimento de culpa, sentimento por ter de uma certa forma, provocado a Segunda Guerra, sentimento por ter perseguido certas pessoas, Do certos Holocausto. grupos, e aí deu o sinal do contrário. Ou seja, ela saiu então da agressividade, que era então típica dos anos 30 e 40, né, um período de guerra, e ela ficou numa espécie assim de comiseração. Né? Eu não sei porquê, mas eu tenho culpa. Uhum. E deixou a sociedade alemã um pouco amorfa, um pouco desmontada, em que você não tem mais lá o debate do que é a estratégia propriamente dita. A ideia da grande estratégia ela foi desconsiderada porque alguém deve achar porque ela se remete aos anos 30. O Hatzel não é muito conhecido na Alemanha, quase ninguém conhece ele lá. Então você anula esses agentes, né? E aí passa a trabalhar, né, com essa coisa soft, essa coisa que o pessoal chama aqui no Brasil, né, da subjetividade. Você é aquilo que você quer ser, você é aquilo que você deseja ser, então o que vale é o seu prazer, o que vale é a sua visão particular de mundo. Né? Então, veja só, um país da importância da Alemanha, né, da grandiosidade dela, histórica e etc., ela veio, desde o início do século atual, desde os anos 2000, independente se era o chanceler Schröder ou se era a chanceler Angela Merkel, veio paulatinamente desmontando as usinas nucleares. Ela veio desmontando a Alemanha nos últimos 15 anos, veio desmontando paulatinamente as usinas nucleares, que eram as grandes responsáveis pelo suporte energético daquele país. E por quê? Porque se levava em conta que a composição governamental da Alemanha, um pouco parecido que nós temos aqui, né, seria o seguinte: eu tenho que montar a plataforma governamental na Alemanha. Se ganha, por exemplo, Schröder, que era da social-democracia, vai montar uma composição governamental com o Partido Verde. Aí o Partido Verde vem com a cartada: olha, eu participo, desde que você cumpra um ideário que é do Partido Verde. Então você vai desmontar, então você vai se afastar da energia nuclear para atender uma agenda que é do Partido Verde, que é da energia eólica, da energia solar, da biomassa, de uma série de coisas, né, que não sei porquê, se dá a impressão que estou sendo um pouco pretensioso. Né? Pô, você está falando de um país como a Alemanha, como se eu tivesse a razão, né? Evidentemente que eu estou falando aqui de uma maneira muito particular, não é? Uma maneira que eu vejo o assunto. Né? Ou seja, um país de uma fortaleza científica, intelectual, né? Como a Alemanha, ela se desvencilhou de pensar estrategicamente para adotar uma agenda que é momento. Uma agenda é momento, como diz o próprio termo. Qual é a longevidade dela? Até onde ela alcança? É uma agenda, por exemplo, para aqui 2 anos na frente? É uma agenda, qual é a durabilidade dela? Ou seja, não se pensou mais estrategicamente, não se pensou mais no longo prazo. Né? E não pensar mais no longo prazo é não levar em consideração algo que os franceses já sabiam nos anos 70. Energia é poder. Até por isso também não abriram mão das usinas nucleares. Justamente. Você desmontou o campo nuclear? Tá bom. Você tem o quê para pôr? Olha, temos o gás da Rússia. Bom, tá tudo bem. Então você tem o gás da Rússia que era entregue em grande parte pelo Stream 1, né? Stream Norte 1, né?
que abastecia de gás a Alemanha, e no clima da guerra, né, de competição, de conflito, quem está participando do conflito joga com as cartas que tem. Isso não é certo, não é errado, não é Sim, questão de faz ser parte certo do ou jogo. não. É o jogo da política é esse. Uhum. Da política é esse. Se você, por exemplo, tem um grau de dependência com outro país e aí você quer que o outro país se enquadre naquilo que você quer, ou você tem um conforto, tem uma gordura para queimar, ou você vai pagar as consequências. Ou seja, se a Alemanha é parte da OTAN, se a Alemanha se adequa ao jogo da OTAN de liderança americana contra aquele país que fornece praticamente 80% da energia que ela queima, ela quer o quê? Evidentemente que o Putin, gostando dele ou não, então isso não está aqui em pauta, vai usar os argumentos de poder que ele tem. Ele não vai jogar uma bomba atômica em cima da Alemanha. Ele não vai mandar um exército para tomar conta de Berlim. Ele vai fazer o quê? Ele é o seguinte, eu vou então fazer aquilo que está no meu alcance para vocês na Alemanha se adequem àquilo que eu penso que é certo, que é do interesse que eu tenho nesse instante. E se fosse do contrário, também era válido. Se fosse do contrário, também era válido. Não é um pouco meio estranho, em algum sentido? Porque assim, a gente vê que eles iam passando propositalmente, quer dizer, propositalmente não, mas conscientemente, em direção a uma dependência maior da energia russa. Mas, recentemente, agora a gente já sabe que a Merkel já saiu, quando saiu do governo, ela deu uma declaração o ano passado, onde ela admite que os acordos de Minsk eram para que a Ucrânia ganhasse tempo, para que se armasse e pudesse entrar na OTAN, ou que se armasse para uma guerra com a Rússia. Ou seja, conscientemente, eles estavam indo na direção de ficar mais dependente com a Rússia e, ao mesmo tempo, conscientemente indo em direção a um sinal aberto de que poderia levar a uma guerra com a Rússia a partir da Ucrânia. Como que pode, conscientemente, ir em duas direções tão opostas? Sabendo que a Ucrânia é para a Rússia uma questão de segurança. Sim. Você sabe bem isso. E quem nos assiste também sabe bem. Para a cultura russa, a Ucrânia é um puxadinho. Né? É um puxadinho da cultura russa, ou seja, para boa parte da cultura russa, a Ucrânia é um artifício como Estado. Não é? Não vamos entrar no mérito se isso é certo ou sim, errado. Sim, é a percepção deles. É um outro debate. Sim, sim. Mas para o poder russo e para a cultura russa, a Ucrânia é um artifício, é um Estado tampão. Ela é o quê, então? Ela seria aquilo que se chama, então, para os russos do estrangeiro próximo. Né? Assim, guardadas devidas proporções, claro. Né? Seria assim como se a gente tratasse o Uruguai. É como se, por exemplo, alguém, por exemplo, agitasse o Uruguai contra o Brasil. Uhum. É como se alguém, por exemplo, tentasse fazer do Uruguai uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de como se diz aquele instrumento que você bate no asfalto para quebrar, uma talhadeira. Uhum. Seria uma talhadeira contra o Brasil. Se o Brasil for governado adequadamente na política de poder, ele vai responder. Ou a mesma coisa também fazer a mesma coisa lá no Paraguai, que nós temos a sociedade com a usina de Itaipu. Uhum. Seria mais vital ainda, né? É mais vital, né? Então, muito mais complicado. Mas como é que pode a Alemanha ter tomado duas posições conscientes, sabendo que as duas posições conscientes eram conflitantes? Eram conflitantes e muito contraproducentes. O que é muito cômico do ponto de vista de se a gente conversar esse assunto. É muito esquisito. Para uma sociedade tão desenvolvida, porque a gente não está falando de um país esperrapado, né? É isso que chama a atenção, que precisaria de alguém no futuro fazer um estudo sociológico, cultural da Alemanha nesse instante, nesse passado
recente, de 20 anos para cá, para saber o que aconteceu para ela ter esse comportamento tão lascivo, tão solto, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a Angela Merkel, que até então tinha passado a imagem de ser uma governante de alto padrão, né? Uma governante muito conhecedora dos instrumentos, né, da governança, então ela primeiro aceita que por uma agenda que ela deve ter aceitado, né, negligencia a segurança energética alemã, que era boa parte assentada nas usinas nucleares, que eram 12. Depois, diplomaticamente, ela acredita que a Ucrânia vai se transformar numa espécie de airbag, numa espécie, então, de ente suficiente entre o que é a Alemanha e o de que é a Rússia. Uhum. Sabendo que a Ucrânia não tem condição para tanto que está aí. Está toda zoada. Nenhum país do leste europeu teria condição de enfrentar militarmente a Rússia, né? Veja só, por vias, de uma outra via agora, sem sair no assunto, né, sem sair da sua questão, você se lembra de um político nacionalista russo, que ele teve lá uns 15 minutos de fama nos anos 90, 97, 6, chamado Girovisky, uma coisa assim. Né? Até o Leonel Mello, que foi nosso professor, né, na USP, Leonel, ele tinha uma certa simpatia por esse político, né? Uma simpatia do ponto de vista do assunto, não pessoal, não que o político agradasse ele, né? E esse político, Girinovski, uma coisa assim, ele dizia, o que espantou muita gente, né? Ele dizia que o futuro da Europa era para ser dividido em duas grandes partes. Uma parte russa, que tinha que ser reconstruída, então ele está, de certa forma, criticando aquela gestão Boris Yeltsin, né? Uhum. Então, ele acredita que a Rússia tem que construir o seu poder, como era na época do czar, e tomar aquilo que já era de direito histórico dela, que até lá na Polônia. Até lá na Polônia. E a Alemanha ia fazer a mesma coisa. E então ia fazer assim, os dois iam chegar num limite, ia se encostar um no outro. Né? Então seria quase assim, né, se fosse possível fazer uma interpretação, seria, por exemplo, a vinda do leste do chamado pan-germanismo, não, desculpe, pan-eslavismo, e daqui do oeste era o pan-germanismo, e se encontrar ali. Né? Essa era uma ideia desse político, né, que já faleceu, né? E, claro, que ele teve esses 15 minutos de fama porque ele desgostou, ele criou muita controvérsia nisso. Não era um assunto fácil de dizer. Né? A ideia que me passa é se, no fundo, então, Angela Merkel não queria usar a Ucrânia como uma espécie de Estado tampão para evitar a expansão russa. Então, vamos usar a Ucrânia relativamente forte, ou forte o suficiente, como os americanos queriam que a Alemanha fosse após a guerra, né? O chamado Tratado Morgenthau. Né? E, então, assim, a Ucrânia vai servir de anteparo ao crescimento alemão, ao crescimento russo. Mas aí, como é que se daria, então, o crescimento alemão? Então, a Ucrânia, ela teria os dois papéis, então, ela desempenharia esses dois aspectos, ela é o anteparo, ela é o dique de contenção russo, mas ela também seria, então, a contenção da Alemanha? Porque a Alemanha, então, ela também iria se expandir, ou não?
né? Inclusive, até quando teve o fim da Guerra Fria, né, em 91, 2, né, por esse período aí, em que se falava muito na unificação alemã e o seu possível Uhum. papel, tal, né? Uhum. Houve um frisson, né? Houve um desgaste, inclusive esse desgaste, né? Esse frisson foi muito sentido, né? Pela a ministra Thatcher, a falecida ministra britânica. Uhum. Quando a Alemanha fez algo que era não muito esperado naquele instante, que a Alemanha então simbolizava o equilíbrio, a paz, a virtude né, no pós-Guerra Fria. Quando ela reconhece diplomaticamente a Croácia. Então, ela, unilateralmente, sem ter a haver um grande debate, enfim, né, ela reconhece a Croácia, né, e o debate que teve naquela época era o seguinte: por que vocês reconheceram de antemão, tão rapidamente, a Croácia? E o debate era, porque historicamente a Croácia é um puxadinho alemão. Se a Sérvia era uma espécie de, culturalmente, um satélite Pró-Rússia. russo, a Croácia era alemão. Ela era católica, Uhum. ela tinha lá uma parcela da elite croata que falava alemão. Né? Então é o seguinte: alguns passaram a achar se ela também não estava sendo muito capciosa, se ela não estava levando, se ela não estava colocando debaixo dos panos algum projeto expansionista dela. Né? Se isso for verdade, se isso for, no caso, verdade, ela ia para onde também? Na Ucrânia? É que a Inglaterra ela tem uma história também de uma capacidade muito precisa de causar instabilidade, né? Com pouco movimento, com poucas ações, ela consegue já desestabilizar regiões inteiras, né? Sim, E claro. fazendo isso só pontualmente na Croácia, se levou todo aquele caos que teve depois nos Balcãs e por aí foi indo até chegar, né? Onde chegou agora. Tanto que a Inglaterra, junto com Estados Unidos e Polônia, são os três países mais agressivos na postura anti-Rússia nesse momento, né? Sim, não, claro. Eles estão gastando os tubos nesse financiamento à Ucrânia. Eu nem digo da OTAN, à Ucrânia. Mas a Inglaterra também, ela é não tão dependente como a Alemanha é, mas ela também é dependente da energia russa também, né? Mas é assim, numa quantia bem pequena, porque ela tem duas coisas que ela não entrou na onda alemã, né? Aham. Primeira coisa, ela não desligou as As usinas. usinas atômicas, né? Uhum. Ela mantém. E ela tem, ainda que esteja por exemplo, ainda que esteja em decadência, né? Já está vamos dizer assim, no outono, ela tem ainda as reservas do Mar do Norte. Uhum. Né? O Mar do Norte, no seu auge de produção, ele dava mais ou menos 4 milhões de barris dia para a Grã-Bretanha. 4 milhões é maior do que o Iraque nos dias de hoje. É. É maior que a Venezuela. 4 milhões seria hoje em dia a produção do Irã. Para a demanda interna deles é mais do que suficiente. Então, assim, eles têm um pouco de, vamos dizer assim, de trânsito mais, né? Eles têm um pouco mais de tempo para poder lidar com essas questões. Os dois países que menos sofrem com a situação do gás russo, não que sejam totalmente imunes, não se trata disso, né? Uhum. Mas os dois países que mais conseguem um pouco de trânsito, não sofrer tanto como os países mais a leste, é a Grã-Bretanha e a França. Né? Uhum. A França, de maneira nenhuma, em nenhuma etapa, ela aceita trocar a energia nuclear por uma outra coisa. Ela pode admitir o emprego do gás, mas como um complemento à energia
nuclear. Para diversificar a matriz, né? Diversificar. Isso já é uma espécie, vamos assim, isso já é algo que já é cravado já na alma francesa. Eu acredito, né, uma hipótese minha, que já vem desde o período de Gaulle. Sim, sim. Né? Desde o período do Charles de Gaulle, ele já havia tido essa proposta de fazer da França, na maneira do possível, né, claro, uma espécie de terceira via entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? E ele, por incentivo do de Gaulle, havia muito a premissa de fazer da França uma espécie vamos dizer assim, de centro privilegiado para estudos de energia nuclear. Tanto é assim que ela serviu de base, né? Ela serviu de campo de estudo para um grande físico nuclear que nós tivemos aqui no país, a figura também um pouco controversa, em alguns aspectos, também que já faleceu não há muito tempo, chamado Rex Nazaré. Ah, sim, sim. Ele morreu, eu não sabia que ele tinha morrido. Morreu. O Rex foi estudante de pós-graduação na França, né? E também foi a França uma França também que deu subsídio para que Israel tenha energia nuclear. Né? E aí você pode depois, né, subentender, né, se a energia nuclear em Israel já não daria a possibilidade de ter o seu armamento atômico. Sim, sim. Né? Então, assim, a Grã-Bretanha e a França conseguem se segurar um pouco mais. Né? Mas a França não teve essa postura tão antagonista à Rússia como teve a Inglaterra, né? Não. É até uma coisa muito curiosa, né? Porque o governante atual, ele tem andado na corda bamba, né? Ele tem passado por uma situação bastante delicada, porque ao mesmo tempo, do ponto de vista interno, ele é muito desgastado, não é? Porque a economia francesa não cresce muito, teve o problema lá dos coletes amarelos, né? Teve o problema lá da tentativa de reforma da Previdência, e a impressão que eu tive é que ele tentou compensar, não como uma questão de malícia, não estou falando isso, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele tentou compensar essa fraqueza interna, tentando fazer um trabalho diplomático razoável. Né? Ele procurava ser uma espécie de aglutinador, né, entre a Europa e a Rússia. Né? Às vezes deu a impressão que ele estava procurando isso. Né? Talvez pensando porque já estava ali havendo um vazio de poder, e esse vazio de poder, se persistisse, seria ocupado rapidamente pelos Estados Unidos. Que é algo que a gente também tem que levar em consideração nesse assunto de energia. Por quê? Porque na ausência do gás russo, que não vai ser exportado na quantidade que estava, né, que se esperava no pré-guerra, os Estados Unidos agora se veem na possibilidade de poder abastecer a União Europeia com gás deles. Que era um mercado que estava difícil para eles penetrarem, né? Em parte isso ocorre. Por quê? Até então, eles não entravam porque tem o gás russo, tem o gás, por exemplo, da Holanda, né? Tem aquele gás que vem justamente da bacia lá do Mar do Norte, que é gás e petróleo. Né? A Noruega também, né? A Noruega também, né? Mas que não dá conta, né? Não chega, não dá não dá o preço realmente que o russo dava, né? O russo era um preço muito barato, né? Para poder completar o quadro. Sem o gás russo, da quantidade que, no caso, havia, os Estados Unidos estão entrando com gás natural na União Europeia. Certamente é um gás muito mais caro. A última vez que eu vi era em torno de 4 vezes mais caro.
porque ele é um gás que depende de uma tecnologia que na Europa não precisava, né? Uhum. Então você, por exemplo, você não vai colocar um gasoduto da costa leste americana para a Itália. Você não vai fazer isso. Vai fazer que jeito esse transporte? Tem que ser Você o vai fazer por liquefeito. intermédio de navios de criogenia, Uhum. né? E para os Estados Unidos é uma benção, porque eles estão numa situação muito curiosa, que inclusive até para quem lida com geopolítica da energia é chato, né? Por exemplo, eu cresci desde os bancos do primeiro ano da universidade até na defesa de doutorado. Eu trabalhava com a ideia de que os Estados Unidos eram os maiores Uhum. queimadores de petróleo do planeta. Uhum. Né? E a ideia é a seguinte: os caras vão vir para cima de qualquer coisa que tenha cheiro de óleo. Então, era a Sim. Primeira Guerra do Golfo, é por causa de petróleo. Segunda Guerra do Golfo é por causa de petróleo. Até o pré-sal, falavam até que eles pensava-se que eles podiam É, tomar o pré-sal. Né? a queda dos agentes da Petrobras no Lava Jato, lá em Curitiba, era por Cola do causa óleo. dos americanos que queriam desmontar a Petrobras para ficar como pré-sal. Bom, a gente sabe que o que não se trata de petróleo, o assunto é pesado. Uhum. O assunto é pesado, você tem que ter estômago, porque o jogo é duro, né? Agora, o curioso, então, nesse aspecto, é que os Estados Unidos se tornaram exportadores de petróleo. Eles se tornaram exportadores, né? Fizeram uma série de operações e de tecnologias no território americano que permitiram que eles parassem de importar óleo. Eles são autossuficientes hoje, em termos de E combustível. eles precisam agora de um lugar que compre aquilo que eles estão produzindo, ainda que seja na base da pancada. Qual é o ambiente que é muito propício para isso? Europa. Uhum. A Europa, na ausência do elemento russo, ela é propícia, então, a comprar o gás natural americano, que vai ser muito, muito mais caro, porque depende de uma tecnologia da criogenia, de uma logística que o europeu até então não precisava. Tem que fazer um equipamento novo, tem que fazer toda uma transformação, a logística nova de porto, de novas usinas, de novos dutos, para dar vazão a esse gás americano. Uhum. Né? Mas o Japão, Então, por exemplo, e a Coreia do Sul não caíram nessa, né? justamente. Né? Então é muito curioso isso. É como esse jogo, e às vezes ele entra em certas peças, em certas movimentações, que nos deixam um pouco surpreso. Né? Então é o seguinte: será que a guerra atual, Rússia-Ucrânia, não tem a ver, entre outras coisas, porque não é só motivo, né? Uhum. Entre outras coisas, com o fato dos Estados Unidos serem, hoje em dia, autossuficientes em petróleo e gás, e precisa dar uma vazão daquilo que eles não precisam? Mas, Raj, uns tempos atrás eu vi como que a quantidade de barris de petróleo nos Estados Unidos estava caindo na mínima histórica e tinha mais um prazo para acabar. O relatório era do próprio governo dos Estados Unidos, do Departamento de Energia deles. Por que estava caindo, então, ao invés deles jogarem de novo para cima essa reserva estratégica? Porque é o seguinte: quando houve o governo Trump, Uhum. e o governo Trump é muito característico nesse assunto, né? Então, qual era a ideia do governo Trump? Era trazer petróleo do Alasca. Uhum. O Alasca é uma grande reserva de óleo. Não é? E por que ninguém estava lidando com o petróleo do Alasca? Por que ninguém estava querendo? Né? Houve uma tentativa no governo Bush de trazer petróleo do Alasca, né? o Bush filho, né? Houve uma tentativa, mas ela foi desvencilhada pelas pressões que ele teve na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Os lobbies do ambiente e tal. Né? Uhum. Aí veio o Obama, que de fato, aí sim, não ia lidar com o assunto, porque o Obama seria altamente ligado a esses grupos do ambiente.
Você diz O Trump, como ele não tinha muito afim, ele não tinha muita afinidade com esses núcleos de ambiente, né? Ele começou a prospectar óleo do Alasca. Então ele prospectava óleo do Alasca, ele construiu oleodutos saindo do Alasca ao estado da Califórnia, ao Oregon, ao estado de Washington, que é tudo lá no Pacífico, né? Lembrando uma coisa que é importante salientar: a Califórnia, desde 2005, vinha passando por uma crise constante de energia. A Califórnia estava com uma insegurança energética forte. Uma das formas de mitigar um pouco essa crise de energia na Califórnia seria a energia vinda do Alasca. E você sabe que a Califórnia é a maior economia, né, americana, é a da Califórnia. Sim, né? sim. É o estado mais rico. E você não podia negligenciar isso. Então, a busca de óleo do Alasca, o aumento da prospecção de petróleo no Golfo do México, também tem que levar em consideração. Que ainda nem começou, né, a ser explorado ainda em quantidade grande, né? Tem ainda, tem uma boa sim. Não, digo, ainda nem começaram ainda em grande quantidade, né? E por que deram uma parada no Golfo do México? Deram uma parada por causa daquela confusão que teve há uns 10 anos, quando houve o vazamento da BP. Sim. Lembra disso? Quando Sim, houve sim. lá, aí o pessoal deu uma parada que era o governo Obama. Falaram que ia acabar com o ecossistema Isso. Aí veio o da Trump, região toda. Tipo, assim, cara, eu vou buscar óleo no Alasca, vou buscar óleo no Golfo do México e vou fazer quer dizer, vou maximizar, porque nunca parou, né? Eu vou maximizar. O que é maximizar? É comprar óleo proveniente das areias betuminosas do Canadá. O Canadá tem a província de Alberta, que é altamente produtora de óleo a pessoa chama óleo pesado, óleo de asfalto, como seria, né? Assim, tipo óleo que faz o asfalto. Shale, né, que eles chamam. Oi? Shale. Não, o shale é o gás. Ah, tá. O shale é o gás americano, né? Que é o gás de xisto. Ah, sim, isso, de xisto. Né? O óleo do Canadá, ele é um óleo que é preso nas areias, né? Ele Sim. é grudado na areia. Né? E é um óleo pesado. É um óleo pesado e que exige um alto grau de trabalho para o refino. Porque você tem que fazer ele se separar da areia, né? Tem que fazer ele subir e tem que fazer com que ele seja refinado depois, o que é gasolina, o que é diesel e tal. Então, isso exige um trabalho muito forte, porque é um óleo muito pesado. Né? Mas, numa situação, por exemplo, que você quer se livrar da importação, ele vale. Ele dá conta para uma situação, por exemplo, que você acredita que não pode mais haver dependência energética perante outros países. Sim. Ele, para poder ser viável, precisa do barril pelo menos a $80, se não me engano. Né? E a economia americana, ela seria bom. Quanto mais você baixar o preço do barril, melhor para a economia americana. Né? Então, isso foi fruto, em grande parte, do período Trump. Não é? Sim. Quando você tem o fim do período Trump e entra o Biden, aí já muda a agenda. A agenda já mudou. Então, você já cortou o petróleo do Alasca por causa da questão ambiental, deu uma diminuída nas areias do Canadá e ficou com o shale gas. Esse acabou ficando, porque os caras também não são bobos, né? Não vão abrir mão de tudo. Aí eles ficaram com o shale gas. O curioso é que o shale gas também ele não é
unânime na política americana. Ele não é também algo assim que todo mundo tem um grande negócio, né? Existe um conflito também na sociedade americana para saber como lidar com o shale gas. Então, você tem dois lados lá, como acontece normalmente na política que é dual. Você tem os partidários, né, do shale gas, né, que acreditam que ele é uma bênção, né, porque você tem uma reserva incalculável de gás. Sim, né? Falam que é uma revolução, esse negócio enorme. Até alguém já disse, né, a revolução do shale gas, né, do gás de xisto. Sim, né? Acho que foi o Peter Zinn, acho. O que precisava na época era da tecnologia. Depois que ela foi amadurecida, se começou a pegar gás de xisto, né? E tem o lado ambiental, que é barulhento, né? Não vou dizer que ele também não tenha lá suas razões, né? Não vou entrar também nessa dualidade. E o pessoal do ambiente acredita que a economia americana poderia ficar um pouco longe do shale gas, porque o shale gas ele tem algo muito complicado, né? Ele contamina o lençol freático. Ele contamina o lençol freático e aí pode dar, por exemplo, certas imagens que aparecem quando você vê, por exemplo, água pegando fogo em cima da terra. E os peixes mortos, né? Explodiu de repente lá essa quantidade de rios, de riachos e lagos de peixes mortos. Então tem esse debate. Os americanos, eles são muito curiosos, né? Eles são curiosos em que medida? Eles são curiosos assim, né? Aqui nós temos o órgão do ambiente, né, do governo federal, o IBAMA. Na nossa tradição legal, política, cultural, nós trabalhamos com a ideia de que a iniciativa econômica e exploratória, ela é por si portadora de crise. Ou seja, ela vai errar. Ela vai pisar na bola. É só questão de tempo. Ou seja, para explicar um pouco mais. Como está agora aí, esse debate na foz do Amazonas, lá no Amapá, que se descobriu óleo lá, né? Então, qual a ideia? O IBAMA vai dizer, vocês vão pisar na bola, vocês vão errar, vocês vão poluir a água. Né? Nos Estados Unidos, não. Lá é do contrário. É o seguinte, eu vou te dar crédito. Eu estou trabalhando com a ideia que vocês não vão fazer nada de errado. Então, eu não vou te pedir um monte de portarias, eu não vou pedir uma série de garantias, de exigências, porque eu não sei se você vai errar ou não. Então, eu vou esperar. Eu vou esperar. A agência americana, ela trabalha com esse prisma. Ela não te perturba, ela não te proíbe, porque ela acha que de antemão você não vai errar. Você não vai explodir as coisas. Você não vai contaminar a água. Se acontecer, aí você vai pagar. Se e aí, acontecer, aí você vai, aí o bicho pega. Mas, assim, eles têm essa ideia. Então, assim, de antemão, se você fala que você vai explorar aquela coisa e você vai fazer bem, eu vou te dar crédito. Sobretudo quando é estratégico, né? Justamente, ainda mais isso, porque estava passando num período em que se levava em conta que havia a expectativa dos Estados Unidos começarem a exportar, importar mais de 70% de petróleo. Eu lembro como se falava do fim inevitável do petróleo quando eu comecei a minha pós-graduação,
Que se falava, não, o petróleo só tem mais uns 20 anos e depois ninguém mais... Isso eu tô falando finalzinho dos anos 2000, nem era 2010 ainda. Se falava, o petróleo tem mais 20 anos e depois acabou. E hoje a gente vê que é o oposto. Esse assunto que lida petróleo, ele é muito curioso nesses aspectos, como é que ele penetra na política internacional. Assim, na minha forma de ver, você não consegue separar o que é política internacional do que é petróleo e energia nuclear. Não tem como separar o atleta da alimentação, né? Você não tem como mais, né? Mas, assim, e nos anos 50 havia um geólogo que ficou muito, muito famoso, chamado Huber. E esse geólogo Huber, ele criou um tipo de gráfico que ficou tão famoso como aqueles gráficos de economia, sabe? Gini, né? Uhum. Aquele Toby, não é? Então, na expectativa de gráfico do Huber, né, ele acreditava que o petróleo também, né, ia ter um pico nos anos 70, ia ter um pico de alta produção, e depois, aí que está a pegadinha, né? Rapidamente ele ia cair. Ele não ia cair paulatinamente, pouquinho a pouquinho. Ele já seria logo uma queda muito, assim, muito brusca. Por escassez mesmo. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi desacreditado, né? Mas ele ficou como uma espécie assim, de advertência. Ele ficou como uma espécie de exemplo de grupos que pensam que o petróleo cumpre uma expectativa de vida. Criou-se uma cultura do medo do fim da energia ali, né? E o outro grande, eu acho que esse agora é mais perigoso, porque o Huber era mais uma estimativa de um geólogo, enfim, né, que estava a serviço de uma grande empresa americana. No caso, o Huber. Né? Mas agora tem um assunto que eu acho que é muito mais grave, cujas consequências não práticas, mas os filhotes intelectuais e políticos, eu acredito que eles perduram até os dias de hoje, embora com outra roupagem, que foi o Clube de Roma. Uhum. O Clube de Roma, para quem nos assiste, não é? 75, na cidade de Roma, então, houve um encontro de políticos e economistas, e, enfim, toda a gente interessada em economia internacional, e fez uma advertência muito, muito grave. Não só que nós entraríamos numa bomba atômica demográfica, não é? Uhum. E que não só na bomba atômica demográfica, mas também no fim do petróleo. O petróleo iria acabar em torno de 30 anos. Então, 75 mais 30, então seria... 2000. Então já era para ter acabado. Né? Eu me lembro de um filme do 007, eu acho que é Contra o Homem da Pistola de Ouro, que eles estão ali numa sala, lá o M tá falando pro James Bond que em questão de poucos anos, a gente tem menos de 10 anos, vai acabar o petróleo no mundo e tá sobrando pouco. Então a gente vai ter o que os soviéticos estão com o deles garantido, os americanos já fizeram acordo com os países do Oriente Médio e nós britânicos estamos aqui no meio sem nada e só temos mais uns 10 anos depois disso acabou. Aquele filme é antigo. E não acabou. A disputa de uma célula de energia, não era? Isso mesmo. Que o James Bond tinha que capturar, né? Isso mesmo, de que puxava, fazia um raio de sol, alguma coisa nesse sentido. Já se falava ali, já falava, não, tem menos de 10 anos. E aquele filme é dos anos 70. E não acabou o petróleo. E o filme, se eu não me engano, é antes do encontro do clube o Clube de Roma. Sim. Era na época do Sean Connery ainda, né? Não, esse foi o Roger Moore já. Já foi? Esse era o Roger Moore. Então já era nos anos 70, né? Sim, sim. Que ele seduz a diplomata. Os detalhes agora eu não me lembro. Russa, tudo. Mas isso ficou sendo repetido, né, ao longo do todos esses anos.
E por que eu digo que tem os filhotes o clube de Roma vestidos de outras coisas, né? Porque agora, por exemplo, aquele alerta ou aquela advertência, enfim, não sei, né? Aquela pressão advinda do clube de Roma, ela existe nos dias de hoje com uma roupagem mais assim, vestida de virtude e de bondade. Por exemplo, a ideia que a Alemanha foi capitã nisso, né? Ela foi muito proeminente da ideia da energia verde, do Green Power. Né? Então é o seguinte, olha, então a gente vai trocar na maneira do possível, até apressadamente, as energias que nós temos aqui, que são até então tradicionais, pela energia verde. Tá, mas isso é para quem? O interesse de quem? Na perspectiva de quem? Vai baratear a energia ou vai encarecer, né? Então, assim, você me fez uma pergunta, né, no início do nosso diálogo, né, por que a Alemanha chegou a esse baixo perfil político, né? E eu havia procurado explicar por causa do poder de irradiação que a União Europeia tem para explicar coisas, né? Porque ela tem os seus grupos de intelectuais, ela tem a formação cultural que é muito forte, ela se exporta para todo o planeta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de energia verde, né, em que vamos supor assim que alguns países podem dialogar com esse tipo de assunto, pode. No caso a Suécia pode? Talvez possa, não sei. A Dinamarca pode? Talvez possa, porque a Dinamarca, embora seja um país muito moderno, muito bacana, mas sim, é um país que não tem uma complexidade política e demográfica tão assim forte, não é? Agora, por exemplo, você pode usar esse mesmo raciocínio que possa ser uniformizado, isso que às vezes me deixa um pouco angustiado. Você pode usar esse raciocínio para a América Latina? Você pode usar esse raciocínio para a Ásia, por exemplo, a parte da Ásia. Você pode usar esse raciocínio para a Índia. Exato. Você pode usar esse raciocínio do Green Power para a África toda. Sendo que, por exemplo, veja como uma coisa ela é curiosa. A Nigéria, que é a maior produtora de óleo da África, produz em torno aí de 3,5 milhões dia. Né? Já qualifica para ser uma produtora de um certo peso. Você tem populações dentro da Nigéria que não têm acesso ao petróleo. Então, essa população, que não é pequena, que não tem acesso ao petróleo de um país que é altamente produtor de óleo, essa população que é separada do petróleo, ela tem que viver. Ela vive de quê? Ela vive de queima de madeira. Surreal, né? É curioso, ela vive de queima de madeira. Né? Por exemplo, no caso da Índia, você pode usar a premissa obrigatória do Green Power da Índia. Não tem como. É um país de 1 bilhão e tanto lá. Você tem várias Índias ali dentro. Você pode ter uma Índia, né, que pode, dependendo da situação do dia, ter uma energia verde? Pode. Agora, você pode usar todo o raciocínio para toda a Índia? Não pode. É um país muito mais complexo. Você tem, por exemplo, partes da Índia que estão no século retrasado. Sim. Está na época ainda dos ingleses. Sim. Então, assim, isso me toca um pouco. Por quê? Porque o debate europeu, ele tem esse poder, esse poder de ser universal. É um discurso utópico, né? De mundo perfeito, né? Então, porque eles acharam que eles estavam perto da perfeição na União Europeia. Né? Eles tinham. Não há mais guerra. Claro, houve aquela confusão lá da. Coisas pontuais de pequena escala, né? Yugoslávia, né? Mas assim, não há mais guerra, ninguém passa fome aqui dentro, bem ou mal, se você trabalha, né? Se você não trabalha também, você tem um belo apoio do Estado também, então não é tão assim, não é tão ruim assim. Né? Esse discurso pegou muito forte nos cursos de relações internacionais no Brasil, né? Isso que dá uma
angústia forte, porque os cursos de relações internacionais, pelo menos uma boa parte, ele é muito capitaneado pelo pensamento europeu. Fica difícil arranjar, você vê, americano. você até vê quando você conversa com os estudantes de relações internacionais, principalmente os que entram muito empolgado, primeiro-anista, segundo-anista, como a percepção que eles aprendem na faculdade não se aplica a outras regiões que não é a Europa. Justamente. E eles não conseguem entender isso, essa percepção de mundo que eles têm ali. Eu não vou falar todos os cursos, porque obviamente eu não conheço todos, mas é um modelo, de modo geral, né? Então, e aí o alunado, porque o professor também ele tem uma formação muito europeia nesse aspecto. Eurocêntrica, né? Porque, enfim, às vezes ele vai fazer pós lá, né? Quando não é a própria graduação, ele vai fazer pós lá na Europa ou na costa leste americana. E então ele vem muito sensibilizado do debate, né? E vamos falar a verdade, né? A gente tem um sentimento meio, né, de vira-lata, né? A gente tem aquele sentimento, né? Poxa vida, se eu pudesse, eu estudaria em Nova York, se eu pudesse, eu estudaria em Londres, se eu pudesse, né? Tem essa coisa, né, de achar que obrigatoriamente estudar lá fora vai te deixar uma pessoa muito mais sábia. É que financiamento para pesquisa lá não tem como comparar também com o que tem aqui, né? Sabe? Então... E, sim, em ciências humanas, eu acho meio complicado, né? Se você vai para fazer física, por exemplo, vai fazer medicina, né? Você vai ver de fato que vai ter um gap muito assim, grande, né? Engenharias. Mas em ciências humanas, eu fico com um certo temor, porque você molda muito a cabeça do camarada. Mas aí, eu não estou falando mal, não, hein? Eu não estou dizendo que não é para ir, não. Se puder, vai. Né? Se eu puder também, se eu pudesse um dia também, mas eu iria sabendo do que eu sou, de onde eu parti. Tendo uma noção de realidade, né? Eu vou porque eu posso ir para deixar meu currículo mais bacana, legal. Ampliar, né? Ampliar a percepção, né? Mas eu sei que se eu for lá, nem tudo que eu vou ver lá é aplicável. Ou condiz com a realidade. Exato. Mas aí então a gente vê esse cenário que você estava comentando. Então, os Estados Unidos agora se torna um grande exportador de energia, que antes eles eram os grandes, se passava a imagem de grande importador. Isso desequilibra o contexto, como posso falar, geopolítico que vinha até ali, porque agora a gente está indo para a segunda parte do programa. Aí eu queria falar contigo o seguinte: você fez um artigo falando sobre a questão da cooperação entre Brasil e Estados Unidos na parte de energia. Um artigo sobre isso. Queria que você comentasse sobre isso, mais sobre esse estudo que você fez, esse artigo que você fez. E se você gostou dessa conversa, considere virar membro do canal para escutá-la por completo na nossa área de membros do canal. Esse podcast e esse canal só existem graças aos membros que ajudam e estimulam o canal. Então considere virar membro. Não só você terá acesso aos podcasts completos, mas também acesso antecipado aos vídeos semanais, lives exclusivas comigo e acesso ao grupo fechado do Telegram e aos vídeos dos cursos que são exclusivos para os membros, além de participar diretamente de futuros projetos daqui do canal Geopolítica Mundial. Você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das categorias. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.